Recentemente eu fiz 30 anos de idade e eu não sei se é exatamente por causa disso ou se é algo que eu venho desenvolvendo, né, nos últimos anos, né, tendo a consciência de que talvez eu cheguei a um terço, né, do meu tempo de existência aqui, né, nessa terra. Mas eu venho pensando muito na morte, mano, ultimamente. Mas não de uma maneira depressiva ou triste, né, mas sim tentando assimilar o fato de que o tempo tá passando, não é? O tempo tá passando e cada dia que se passa eu vou chegando, né, inevitavelmente nesse fim triste, né, que todos nós vamos acabar chegando em uma hora ou outra, né? E desde o primeiro dia, né, que nós nascemos, desde que nós somos um feto ali no ventre da nossa mãe, é meio que o nosso destino, não é? Inescapável. A única certeza que nós temos de fato nessa vida é que um dia ela infelizmente vai chegar ao fim, não é? O final da nossa história ele sempre vai ser triste. Mas é engraçado, né, como certos eventos e certas fases da nossa vida acabam, uma hora ou outra, de uma maneira ou outra, trazendo, né, esse pensamento aqui à tona. E é uma coisa que a mim, pelo menos, me deixa muito confuso, né? Eu não sei exatamente o que pensar, porque eu não fico necessariamente desesperado, ou eu não entro em uma, não sei, eu não fico em um lugar onde a minha mente ela tá obscura, ela fica obscura ou não sei. Eu não acabo, no final das contas eu não me deixo abater por causa disso, né? Porque novamente é uma questão de aceitar, né? É uma coisa que nós não temos como evitar. Mas se tem uma coisa que me pega, mano, de vez em quando, é como muitas vezes os nossos dias eles são muito parecidos, né? Principalmente quando você virar adulto, né? E eu tava pensando, tipo, o que que significa virar adulto, né? Se é ali naquela fase dos 18 anos, ali dos 20 e poucos, ou se é mesmo chegando aqui nessa parte, né, dos 30, porque o que acontece, mano, é que nós sempre temos essa noção, né? Nós sempre sabemos disso, mas uma das diferenças de quando nós somos jovens para quando nós já temos, já somos adultos, né, entre aspas, novamente, a partir de uma certa idade, normalmente o que acontece, não é? Talvez ali, pronto, agora nos 30, ou mesmo até um pouco antes, né, nos 25, por aí. A gente tem a noção de que a gente vai morrer, só que a gente. Parece que esse pensamento, ele não. Parece que de fato você não imagina que isso um dia vai acontecer, sabe? Aquela coisa que os mais velhos sempre falam, né? De que quando você é o jovem, ele age de maneiras assumem riscos demais, talvez, não é? Parecendo que são imortais, né? Achando talvez que a vida deles nunca vai chegar ao fim. E eu acho que é essa noção que leva a gente a fazer muitas coisas, né? Tem gente que vai para um oposto, né? Acaba, pronto, tomando assim, uma série de riscos que realmente não há necessidade de estar tomando naquele momento, e há outras pessoas que vão para outro lado, né? Que querem viver uma vida muito segura, muito acomodada, dentro da sua própria bolha, né? Se arriscando pouco, né? Ou seja, tendo no fundo poucas experiências justamente porque elas têm medo, né, de estar fazendo as coisas, porque sabem que pronto, a vida, a existência delas é finita, não é? E honestamente, cara, eu não sei exatamente qual que é a maneira correta de se viver e eu tô longe de ser a pessoa adequada a fazer isso, né? Porque ficar fazendo juízos de valores, juízos de valor a respeito desse tipo de assunto é muito complicado, né? Ninguém tem autoridade final, né, pra estar falando desse tipo de coisa. Mas o fato é, mano, de que chegamos num certo ponto da vida em que os dias eles ficam muito parecidos uns com os outros, sabe? Quando você é criança, mano, você vê o mundo com uma certa mágica, não é? Parece tudo é muito, primeiro que quase tudo é novidade pra você, porque, enfim, você é novo na existência, não é, no geral. Então tudo é uma novidade, sabe? Você sempre tá animado, você tem muita energia também, tem esse fator biológico, né, que naturalmente quando você é mais novo você vai ter mais energia, mas chega um ponto, parece que a mágica do planeta, ela começa a ir embora, né? A mágica de viver, ela parece que vai embora, né? E as cores, elas vão se tornando cada vez ali menos saturadas, né? Elas vão chegando ali mais perto de serem cinzentas, né? Do que ser esse mundo multicolorido, né? E com cores vibrantes e cheio de energia, né? Que a gente costumava viver. E eu acho que muito disso acontece, cara, depois que a gente passa daquela fase de ficar indo pra escola, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que você sai da escola, você meio que fica sem rumo, não é? Porque
desde o início, né, os seus pais, eles meio que impõem uma vida sobre você, né? Você não tem muita escolha antes de você fazer 18 anos. Normalmente, né, eu acho que na maior parte dos lugares do mundo, você é posto nesse mundo, né, sem ter pedido por isso, e os seus guardiões, os seus concessores, não, agora já não me lembro a palavra, enfim, as pessoas que te colocaram aqui, elas meio que impõem sobre você as suas próprias ideias, a sua própria maneira de viver, que inevitavelmente, né, também são afetadas pelo que são afetadas, a maneira deles de pensar é afetada também pelo ambiente que eles vivem, né? Então uma combinação aqui de uma consciência individual com a consciência coletiva, nessa relação simbiótica talvez, né? Um não existe sem o outro, e você cresce meio que vivendo a sua vida sobre a ótica e a regra dos outros, né? E só depois, né, quando você... É um processo de maturidade, né? Você vai escolhendo ser a sua própria pessoa, buscando a sua própria identidade, e você escolhe trilhar o caminho que você acha que é o mais apropriado. E tem muita gente, na verdade, que nunca chega nessa fase, né? Eles acabam vivendo a vida da maneira que a sociedade pediu para eles viverem e perdem a individualidade no processo, né? Se sentem muito sem chão, muito perdidos, né? Muito sem saber o que fazer, olhando ao redor e não tendo ideia de para onde que eu vou, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Mas é muito estranho porque a partir do momento que você sai, por exemplo, dessa fase de que sua responsabilidade é ir para a escola e você entra, entre aspas, na vida adulta, os dias eles começam a passar com uma rapidez gigantesca, né, cara? E um exemplo fácil, né? Cara, você lembra exatamente o que que você fez, por exemplo, nos últimos 5 dias? Talvez a resposta seja muito fácil, né? Você foi pro trabalho, você voltou para casa, ficou no PC, comeu, dormiu, fez umas tarefas de casa, por exemplo, né? Mas essa repetição do nosso dia a dia, ela cria a ilusão de que o tempo tá passando cada vez mais rápido, né? E é estranho essa percepção que nós temos, principalmente quando você começa a pensar também nesse fator, não é? Nesse fato de que um dia você vai morrer. Você combina esses dois e realmente causa um pouco de ansiedade, né, mano? Causa um pouco de confusão também, porque parece que você não tem o que fazer, não é? A gente tenta, eu acho que naturalmente, instintivamente, a gente tenta reduzir a velocidade que o tempo passa para a gente estar estendendo o nosso tempo aqui na Terra fazendo as coisas que a gente gosta, não é? Mas mesmo no dia a dia, às vezes a gente tem até dificuldade de estar indo atrás disso, porque quantas vezes, cara, você já não se pegou numa situação em que, por exemplo, você tá entediado, você tá rodeado de coisas que você gosta de fazer, jogar videogame, ver filme, ver série, ler, tocar um instrumento, passear na sua cidade, fazer qualquer coisa, mas você meio que fica paralisado sem saber o que fazer, não é? E aquele tédio parece que ele paradoxalmente é gerado por uma quantidade gigante de escolhas que você tem, né, de coisas que você pode estar fazer, mas ao mesmo tempo uma ilusão de que não há nada para fazer, não é? Talvez pelo fato que, apesar de você gostar, às vezes você não quer estar fazendo isso ou aquilo, não é? E aqui que entra muitas vezes a novidade também, né? Por isso que a novidade é uma coisa tão poderosa nas nossas vidas, a gente sempre está buscando fazer coisas diferentes, não é? Porque quando você faz algo diferente, uma viagem, por exemplo, visitar uma parte da cidade que você nunca foi, fazer uma atividade que você nunca fez, falar com uma pessoa que você nunca falou antes, ao mesmo tempo vem uma ansiedade, não é, de estar fazendo essas coisas novas, o que também é curioso, mas gera uma espécie de ânimo também, não é? Porque é uma coisa diferente, é uma coisa nova, né, que você está fazendo e você nunca teve aquela experiência antes, muitas vezes, e isso deixa a gente um pouco mais animado, né? Mas também quando você faz isso por tempo demais, a própria novidade deixa de ter novidade. Isso é uma coisa que, mano, me diga, eu quero muito saber o que que vocês pensam a respeito disso, mas eu, agora que acabei de fazer 30 anos, eu sinto, isso pode ser besteira, tá? Mas é uma coisa que eu sinto, que eu meio que já conheci todo tipo de pessoa que tinha pra conhecer, eu já vi todo lugar que tinha pra ver, e agora eu fico me perguntando o que mais que eu posso estar fazendo, né? O que que significa aproveitar a minha vida, exatamente, né? Tendo a noção de que um dia eu vou morrer e pronto, agora novamente 30 anos, é tipo um terço, né? 3, 6, 9, imagina. São poucas as pessoas que chegam até os 90 e poucos anos, ainda mais com saúde pra estar explorando, né? Normalmente você pode até chegar lá, mas você tá muito debilitado, né? Naturalmente. São poucas as pessoas que têm aquela energia. Ali eu acho que a partir dos 80, né, cara, você já é um idoso, né? Você já não tem energia pra fazer quase nada. Você mal consegue estar apanhando voos, por exemplo, pra viajar, pra explorar. Tu não consegue, às vezes você não consegue nem dirigir, né? Muitas vezes.
Claro que, tipo, isso é uma. Eu acho que é uma norma geral, não é o que vai acontecer de fato, né? Porque meus avós mesmo, né? Meu avô, ele tem, tipo, 92 anos de idade, ele fez uma viagem internacional agora de 12 horas e continua vivendo a vida dele com muita energia. Minha avó, por exemplo, também tem 87 anos e ainda dirige, faz muita coisa, né? Mas no geral, o que a gente vê é isso. As pessoas, elas envelhecem muito rápido, né? E quando a gente tá nessa fase da vida adulta, né, dessa rotina, cara, essa rotina que fica, né, aquela, mano, ela amassa a nossa cabeça, ela mesmo deixa a gente num estado de, mano, parece que nada se mexe, nada muda, né, nada é diferente, como eu falei. E depois, quando você fica procurando a novidade, a própria novidade deixa de ser interessante também, porque o fato de você estar indo atrás de algo diferente já passa a ser corriqueiro, passa a ser já uma rotina, não é? Então, a novidade deixa de ser uma novidade. Faz sentido isso que eu tô falando, mano? Eu tô, tipo, tô viajando demais. Mas é isso que eu sinto às vezes, né? Tipo, eu me mudei de país agora e, tipo, eu poderia estar explorando a cidade e certamente tem muita coisa pra eu ver, muitos lugares que eu ainda não fui. Mas ao mesmo tempo eu sinto, tá, eu vou sair na rua, vai ser uns prédios diferentes, umas pessoas diferentes, uns lugares diferentes, mas vão ser restaurantes, vão ser bares, vão ser igrejas, vão ser ruas, vão ser, enfim, qualquer coisa que eu já vi antes, que eu já vi, só que de outras formas em outras cidades e lugares que eu visitei. Entendeu? Ou seja, tecnicamente não é assim nada de novo. Aí você vai, por exemplo, para uma festa, para um bar, por exemplo, e começa uma conversa com alguém. Apesar de ser uma pessoa diferente das que você conheceu antes, você sente, caralho, será que. É um pouco presunçoso, né? Presumir que você realmente já conhece aquela pessoa antes de por uma conversa de 5 minutos com ela. Mas muitas vezes essa sensação ela acaba se tornando verdade depois de um tempo, né? Tu fala com alguém e você sente, caralho, eu já sei exatamente que tipo de pessoa ela é. E se você convive com ela há muito tempo, principalmente no trabalho, né? Isso acontece muito, que você meio que é forçado a estar ali ao redor dela. Você percebe, caralho, é verdade, eu não tava errado, né? Eu realmente sei exatamente que tipo de pessoa esse cara ou essa mulher é, por exemplo. E eu fico me perguntando também se a internet não tem muita coisa a ver com isso, né? Porque a gente é louco pra fazer parte de grupos, né? E sentir que a gente pertence a algum lugar. E a internet meio que criou uma série de nichos e maneiras de ser. A internet guia muito, né, hoje em dia, como que a gente deve ser, o que que a gente deve falar, tanto que as pessoas usam os mesmos termos sempre, né, pra estar falando das coisas. Tipo essa psicologia popular, né, que a galera fala, né, se alguém tá falando de um relacionamento tóxico, narcisismo, não sei o quê, elas jogam esses termos assim e você sempre que ele se repete, né, vez após vez, mesmo as pessoas não sabendo exatamente o que que elas significam. E elas acabam se encaixando dentro de um arquétipo, né? E eu não me excluo disso, atenção, provavelmente eu sou muito assim também, né? Alguém provavelmente me olharia, né, do lado de fora e pensaria a mesma coisa, mas é isso, né? Novamente, aquilo que eu tô falando, né? Você sente que você já conheceu todo tipo de pessoa que você tinha pra conhecer. Então, uma coisa que eu tinha feito, né? Que eu fazia no passado, fazia mais, hoje em dia eu tô fazendo mesmo, menos, era justamente essa questão de talvez me jogar naquilo que eu tô fazendo e ter um pouco de presença, né? Tá vivendo ali um momento mesmo. Se eu tô jogando um jogo, vendo uma série, tipo, tá ali presente, não é mesmo? E absorvendo aquilo, prestando atenção e não fazendo só por fazer. Mas é difícil às vezes, né? Porque, novamente, a gente acaba buscando novidade mesmo nisso, né? Jogando um jogo que a gente nunca jogou, porque depois o jogo que a gente já joga há 1000 anos começa a ficar enjoativo, mas eventualmente a gente acaba voltando para aquilo, para aquela zona de conforto. Então é um cabo de guerra, não é constante que a gente fica, né? Contra a novidade versus a rotina, né? O diferente versus o que a gente já tá acostumado, o corriqueiro. E nisso, o tempo voa, né? O tempo voa, cara. Nossa, nessa idade, já há muito tempo, na verdade, mesmo antes de fazer os 30, né, cara? A partir ali dos 20, 25, se eu não me engano, ou 24, talvez, ou até um pouco antes, não sei. Eu sinto que o tempo tá voando, mano. Agora a gente já passou da metade de 2026, tá ligado? Daqui a pouco é 2027, ano que vem eu vou ter 31, mano. Tá ligado? E, tipo, muitas vezes eu olho pra trás e ainda me sinto adolescente de 16 anos, sacou? Só que mais velho, menos cabelo, em cima, um pouco mais na cara, sacou? Tipo, pouca coisa. Não é que pouca coisa mudou, certamente muita coisa mudou, mas a sensação é que eu ainda tenho a mesma personalidade, o mesmo jeito de ser, né? Então, é muito curioso, né? Porque depois a gente sempre tá buscando maneiras de como passar o nosso dia, como aproveitar o nosso dia. Mas nessa busca, né, por coisas que fazer, o tempo vai passando, né? Hoje mesmo é domingo, por exemplo, né? Aquela crise de domingo que todo mundo tem. Tu não tem nada pra fazer, o mundo parece que tá indo tudo mais parado, tá cada um no seu próprio espaço, né?
e você fica ali meio que perdido e, tipo, só pensando no que fazer, pronto, já se passou o dia inteiro, né? Agora vai dar 6 horas da tarde, tá ligado? Eu não tenho nada planejado pra hoje, amanhã eu tenho que trabalhar, pronto, normal. E pronto, passou, mais um dia. Mais um dia que eu não fiz, entre aspas, nada, né? Mais um dia que eu, pronto, já não consigo estar alcançando de novo. Então, como que você faz, não é, para ter essa presença o tempo inteiro, para estar o tempo todo sabendo, não, eu vou aproveitar cada momento. O que que significa aproveitar cada momento, né? Perseguir a novidade sempre é uma coisa boa, é uma coisa ruim, vai ser prejudicial para você no futuro? Viver numa bolha, num comodismo, é uma coisa boa, é ruim? Tipo, a resposta para esse tipo de pergunta é muito complicado, né, cara? É muito complexo e dá uma ansiedade, né? Quando você percebe, quando você sente que o tempo tá passando e você não fez nada, às vezes. Ou às vezes até você fez coisa demais, tá ligado? Eu conhecia já uma pessoa assim, mano, que, tipo, ela tava a milhão sempre, todo dia era muita coisa, e se colocava numa situações assim, mano, de altíssimo estresse, com muitos planos, e tinha que ir sempre correndo de um pro outro e nunca conseguia aproveitar muito uma coisa que tá fazendo, já queria saltar pra próxima, tá ligado? Eu sinto que são os dois extremos. Os que vivem assim pra fazer o máximo de coisas, e depois os outros que meio que, pronto, não fazem quase nada, né? E eu acho que eu me enquadro aqui nesse último, né? Porque, pronto, eu tô vivendo uma vida muito rotineira. E, não sei, é difícil às vezes encontrar um equilíbrio, não é? E muitas vezes eu tenho que me perguntar, será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso que eu gosto? Por que que eu buscaria esse tipo de equilíbrio em primeiro lugar? Não é a maneira que eu tenho que viver, talvez? É muito individual, né? Então acho que é uma questão de buscar o que que funciona pra gente, mas... Não sei, eu queria falar um pouco disso mesmo, porque tava na minha cabeça e eu queria ouvir aí de vocês, né? Se é que tem alguém assistindo esses vídeos, enfim. Mas é isso, mano. O tempo tá passando, o tempo passa. E a gente fica sempre aí buscando coisas pra fazer, né? Novas ou não, mas a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, né? O que parece. Enfim, um beijo.